Muito bem, começando o segundo dia, o segundo vídeo desse assunto que o Senhor colocou no nosso coração, falando sobre escândalos. Eu sou o Bispo JR, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Qual a sua opinião? O que você acha? Você já foi ferido por escândalos? Já se escandalizou com atitudes ou posturas de pessoas ou de pessoas da igreja, enfim, no seu bairro? Ou como você tem visto esse assunto, como você se posiciona com relação a esse assunto? Quero falar com você hoje sobre aqueles homens pelos quais vem o escândalo. E aqui diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra, uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão direita te faz, ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Muito profunda e contundente esta palavra do Senhor Jesus, falando sobre punições mesmo, falando sobre severidades, falando sobre castigos, talvez até falando sobre morte eterna para aqueles que, inadvertidamente, aqueles que, tendo conhecimento e sabedoria de Deus e das Escrituras e da Palavra, ainda assim são instrumentos do diabo para fazer tropeçar servos e servas de Deus, ou para escandalizar propositalmente, ou em função de defesa sua pessoal, ou daquilo que vai simplesmente voltar para o seu próprio ventre, e fazem escandalizar aqueles sobre os quais o Senhor tem então um propósito. Esses são dias que nós precisamos de consagração e de clamor, para que nós não sejamos achados em falta e não sejamos roubados por escândalos e nem por nenhum tipo de malignidade que tente nos enredar para te colocar e para tentar te misturar no mesmo saco das cobras, vamos dizer assim, no mesmo covil dos lobos. Caia por terra toda a malignidade, a armadilha e a armação do diabo sobre a tua vida em nome de Jesus. Escândalo é aquilo que causa vexame, é aquilo que choca, que causa constrangimento. Escândalo é aquilo que faz alguém se desviar dos caminhos. Falando aqui, claro, não daquele que promove o escândalo, mas daquele que se alimenta, que absorve aquele escândalo e, em sua fragilidade ou em sua falta de conhecimento das Escrituras ou de ser exercitado no Espírito, acaba em sua debilidade sendo roubado. Mas aqui também está escrito: ai do homem pelo intermédio do qual vierem os escândalos. Era melhor não viver com essa mão que faz pecar, escandalizar, tropeçar, porque, como já dissemos, escândalo é aquilo que faz tropeçar. Ou os olhos também, ele diz da mesma maneira, faz tropeçar melhor, se não ali o tivera. E o que eu quero aproveitar esses poucos minutos para te falar, querido, sabe o que é? É que escândalo é quando alguém, pelo seu próprio exemplo, por sua própria atitude, por sua própria boca, ela promove situações que faz o irmão tropeçar, que faz o irmão cair, que traz vexame de alguma maneira, choca de alguma maneira, quando alguém jamais imaginaria ou esperaria uma atitude ou uma postura dessas de um homem de Deus, de uma pessoa da obra ou de alguém que falava o que falou e de repente simplesmente muda, se torna transviado, desviado, atravessado, a melhor palavra, daquilo que sempre professou em sua fé ou daquilo que ele mesmo sempre ensinou e instruiu aos outros.
Aqui também estão colocados pessoas que fazem os outros tropeçar. Sabe quais pessoas? Pessoas provocadoras, pessoas vingativas, pessoas que tudo fazem para os outros uma aprovação, sem querer, ignorando por completo os talentos e os valores das pessoas. Pessoas que incitam a ira dos outros. Pessoas que vivem de coisas ocultas, obscuras e escondidas. Pessoas enganadoras, escarnecedoras, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, pessoas que usam de sua posição indiscriminadamente, trazendo humilhação e vergonha aos outros, ora por conta de sua situação de humildade ou por conta de sua situação de necessidade, e fazem então uso desses momentos de fraqueza dos outros, posturas completamente inversas, completamente desprezadas e rejeitadas pelas Escrituras e pelo Evangelho, completamente. Então, essas pessoas se tornam aqueles que fazem tropeçar aos irmãos, por usá-los, por maltratá-los, por serem maldizentes por completo, e se guardam atrás de suas fortes influências, e quando vivem de aparência ou vivem de fachada, eu quero te dizer em nome de Jesus, estes são dias, diz o Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai consolidar o seu corpo, que o Senhor vai firmar a sua igreja e vai fundamentar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus, e vai firmá-la completamente, para que a própria igreja e o próprio corpo seja o balizador desses estorvos que fazem tropeçar a muitos pequeninos. Por isso, ai do homem pelo qual vierem os escândalos, diz a palavra do Senhor. Ai desse homem que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor era pendurar uma pedra no pescoço de um grande moinho e ser afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas se fortaleça e se renove, porque diz a palavra, versículo 7, Mateus 18, que é inevitável que venham os escândalos, porque o homem amou mais a criatura do que o Criador, porque o homem está amando mais o seu próprio ventre do que o próximo. Pessoas hoje não têm mais ministério, o ministério delas são elas mesmas, os ministérios delas são suas carreiras, os ministérios delas são as suas próprias casas, e grandes valores e talentos tremendos estão se perdendo, e à medida que se afastam, se perdem e se corrompem, e estão indo ladeira abaixo, e não estão percebendo que o caminho e a rota que estão seguindo é uma rota de colisão com escândalos. Em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia da minha humilde casa, Deus tenha misericórdia dos meus amigos Deus tenha misericórdia dos meus amigos e Deus tenha misericórdia das pessoas que estão ao meu redor. Deus tenha misericórdia de você, que você não seja achado em falta e nós estejamos realmente renovados e fortalecidos na presença do Senhor em nome de Jesus. E muitos estão levando a escândalos, estão na iminência de promover escândalos, simplesmente, sabe por quê? Porque não podem abrir mão, porque não podem ser cativados realmente pelo Espírito Santo de Deus. Não podem abrir mão de algo ou deixar algo que poderia porventura prejudicar o irmão ou escandalizar o irmão em detrimento do seu próprio ventre e do seu próprio coração. Esses tais tentaram a Deus, provocaram a ira de Deus, provaram ao Senhor, subverteram, muitos deles, os tropeços, os que fazem tropeçar, aqueles que por intermédio dos quais vem o escândalo, sabe o que? Subverteram sua essência, se abandonaram realmente, se esqueceram realmente de onde saíram, caíram, ninguém viu e ninguém está vendo, mas serão expostos, porque não há oculto senão para ser revelado, não há escondido senão para ser manifesto. E aqui 2 Coríntios, no capítulo 6, para encerrarmos, 2 Coríntios, no capítulo 6, olha só a sabedoria do apóstolo Paulo. 2 Coríntios,
no capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores como ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, tempo oportuno. Eis que agora chegou o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando que seu ministério em nenhuma hipótese era motivo de escândalo. E nestes dias você verá, e nestes meses que se seguirão, você verá o testemunho daquilo que é o oposto ao que diz o apóstolo Paulo. O meu ministério não é motivo de escândalo, mas daqueles que ministérios tornam motivos de escândalos, então você vai ver exatamente a palavra de Deus se cumprindo. O Senhor expondo as roturas, e o Senhor dizendo: a minha igreja é sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. E ai daqueles, por intermédio dos quais vierem os escândalos. Eu oro pela minha vida e pela tua vida. Deus tenha misericórdia, Deus nos dê graça, mas as Escrituras são sérias e seríssimas. E quero que você acompanhe esta série, porque para que você compreenda como um todo o que significa esse assunto, e nisso você se fortaleça. E não se escandalize, mas antes se fortaleça e se balize realmente nas Escrituras, porque quando a cruz tornou escândalo, pessoas viveram a revelação do Evangelho. Quando as perseguições dos apóstolos tornaram também escândalos para muitos, eles se fortaleceram e a igreja cresceu mais do que nunca. Então há um segredo, há um mistério, e eu quero, pela misericórdia de Deus, tentar falar sobre esse mistério e falar sobre essa palavra, para que ela leve luz no meu e no teu entendimento, no nosso coração. Receba, em nome de Jesus. Fica com Deus.